Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Espírito Santo, leva-me mais fundo, aonde só a tua voz é o que me guia, Espírito. Espírito Santo, aquele que convence os corações. Tu és aquele que nos guia na verdade. A tua voz nos traz consolo, Espírito. Faz morada em nossos corações. És bem-vindo, tua presença satisfaz, não há outro, nosso amigo em todo tempo, Espírito. Espírito Santo, Espírito.
você rapidamente um pensamento sobre o título A Segunda Milha. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3? A Segunda Milha. E o princípio bíblico para fundamentar então esse título é Mateus capítulo 5, verso 41, por gentileza. Olha o que diz o Senhor Jesus. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Palavras de Jesus. Então, se são palavras de Jesus, nós temos que começar a pensar sobre isso, porque são palavras importantes. Amém? E o sermão de Jesus é sobre, o capítulo 5 trata, a epígrafo, trata das bem-aventuranças. São lições, são declarações importantes que revelam a cultura e os princípios do reino de Deus. E Jesus vai mostrar, no capítulo 5, a verdadeira natureza daqueles que foram alcançados pela graça. Diga, eu fui. Isso é muito importante. Você foi alcançado pela graça. Você foi alcançado pela pessoa de Jesus. E hoje, a graça habita em você. E Jesus, nesse contexto do capítulo 5, ele está ladeado dos seus discípulos e também de uma grande multidão que o acompanhava na ocasião. E Jesus vai se aproveitar disso para aprofundar-se ou se aprofundar no entendimento sobre temas como, por exemplo, a lei, o ódio, o divórcio, os juramentos e finalmente ele vai tocar num ponto crucial, fundamental para nós que somos a igreja constituída na terra. Ele vai falar sobre o amor aos inimigos. Versículo esse que nós temos como base para entendermos a segunda milha. E tudo isso aponta para uma justiça superior. E essa justiça superior não está baseada, redobre sua atenção por gentileza, ela não está baseada no que fazemos. Essa justiça, ela está baseada naquilo que nos tornamos a partir de Cristo. Eu disse que essa justiça, ela está baseada a partir daquilo que você se tornou em Cristo Jesus. Então você é alguém em Cristo Jesus, alguém importante. Alguém muito importante em Cristo. Por isso que essa justiça, ela não está baseada no que fazemos. Então, tudo isso é o resultado da obra consumada do Filho, que nos posiciona diante do Pai. Então, eu aprendo aqui que não é mérito humano, mas é uma pura manifestação da sua soberania, afirmando que tudo vem dele, existe por meio dele, e é para a glória dele todas as coisas, com louvor pertencendo-lhe eternamente. É isso que Jesus está transmitindo. Olhe para Romanos, por gentileza, capítulo de número 11. Olha o que diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O que eu aprendo aqui? Que tudo vem de Deus. Então tudo que existe, existe por meio dele. E retorna para ele em glória. Quer dizer que a origem de todas as coisas é por meio dele. O propósito e o destino final de tudo no universo estão em Deus por meio dele. Então tudo que eu faço
é por causa de Cristo Jesus. Tudo que eu desenvolvo é por causa de Cristo Jesus. Quantos já estão compreendendo isso? Diga amém. Aleluia. E quando eu interiorizo isso no meu coração, eu discerno o que Jesus está tentando me ensinar a respeito do andar a segunda milha. O andar a segunda milha. Então, meu primeiro ponto aqui com você, para trazer um pouco mais de fundamento, eu quero falar sobre o meu primeiro ponto em Cristo. Em Cristo. Romanos capítulo 8, olhe para esse texto. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Não há mais condenação. Então diga comigo bem alto, por gentileza, eu estou em Cristo. E eu quero destacar aqui uma palavra grega. A palavra grega que eu destaco nesse texto é a condenação, palavra condenação, que quer dizer sentença, condenar pelo bom exemplo, tornar a maldade de outro mais evidente e censurável, dominar, manter em sujeição. Então, eu estou em Cristo, você está em Cristo. Isso quer dizer que a justiça dele está estabelecida em você. Você é a justiça dele pela fé em Cristo Jesus. Quando eu entendo isso, eu ando uma, eu ando duas, eu ando três, eu ando quatro, eu ando quantas milhas for, porque eu estou em Cristo, aleluia. E quando eu estou em Cristo, isso faz toda a diferença no contexto do mundo o qual eu vivo. Lembre-se, você não é do mundo. Vou repetir, você não é do mundo, você é do céu. E quem é do céu tem o Espírito Santo. Por isso somos guiados por Ele, caminhamos por Ele, ouvimos por meio dEle todas as coisas, aleluia. Tudo fica fácil quando temos o Espírito Santo comungando com o nosso espírito, atuando no nosso espírito, aleluia. Então em Cristo nós deixamos de agir por imposição. Em Cristo deixamos de agir por imposição e passamos agora a agir por convicção. Quer dizer, somos livres, nenhuma condenação há. A graça te alcançou. A graça te alcançou. Jesus alcançou você. Não foi o contrário, foi Jesus que te amou, aleluia. Foi Jesus que te recebeu, a graça te alcançou. Por isso que problemas não podem afetar você. Situações adversas não podem afetar você, porque você está em Cristo. Aleluia. E quando você está em Cristo, você é uma pessoa diferente. Você age pelo Espírito Santo de Deus. Olhe para Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, vamos entender isso, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram nova. Eis que se fizeram nova todas as coisas. Em Cristo nós recebemos uma nova natureza. Por essa razão, a nossa identidade, ela vai definir a minha caminhada. Por essa razão, aquilo que eu faço a seguir vai definir quem me guia. Amém? Aleluia. É que você está me olhando assim tão sério, né? Aleluia. Então em Cristo nós recebemos essa nova natureza. Então, por essa razão, então eu não faço para receber. Eu faço porque eu sou. Aqui está
a manifestação da lógica da graça. Esta é a lógica de quem vive por Ele, através dEle. Você vive em Cristo, por isso você é livre. Agora ouça isso por gentileza. Vamos entender isso. Quando Cristo, Ele é revelado em nós, o impossível se torna uma expressão natural na nossa vida. Então todo milagre que você recebe é natural. Por mais que você seja espiritual, por mais que tudo que aconteça porque a vida é espiritual. Todo milagre que você recebe se torna algo natural, porque isso faz parte da sua nova natureza. É você que foi transformado. Cristo habita em você. Então não faz sentido agora você ficar surpreso com um milagre, com um cego enxergando, com um paralítico andando. É claro que nos alegramos em Cristo, mas isso é uma coisa normal para quem já é do céu, para quem veio do céu e habita a terra. Aleluia, aleluia. Milagre é natural. Por isso Lucas vai dizer que para Deus nada é impossível. Com isso o quê? Com isso aprendemos que a vida cristã, ela não é esforço para imitar Jesus. Eu vou repetir essa frase. A vida cristã não é esforço para imitar Jesus, mas é Cristo vivendo através de você. É Cristo vivendo através de você. Vamos entender isso. Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em você. E o meu segundo ponto, para que você possa entender o que eu quero transmitir nessa noite, é a primeira milha. Vamos voltar para o capítulo 5, por gentileza, de Mateus, capítulo 5. Olha o que diz: se alguém obrigar você, é Jesus dizendo, a andar uma milha, vá com ele 2. Olha que interessante isso. A lei romana, ela dizia que qualquer soldado romano podia exigir que um cidadão estrangeiro carregasse a sua bagagem por 1 milha. Diga comigo, 1 milha. Então a lei exigia você carregar a bagagem de um soldado romano 1 milha. Aí Jesus vem, eu fico imaginando essa cena. Jesus vem e o soldado interpela Jesus e diz: olha, você é um cidadão estrangeiro e a lei diz que você tem que carregar a minha bagagem 1 milha. Imagine a cena. Jesus pega a bagagem do soldado. Eu não sei o quanto de peso tinha, não nos importa nesse momento, mas Jesus coloca a bagagem do soldado romano nas suas costas. E Jesus está conversando ali com seus discípulos, quem sabe ali com alguns, não sei se todos estavam juntos, mas Jesus está caminhando. E Jesus está cumprindo com a lei. Era uma obrigação, e Jesus está caminhando. E quando chega o final da milha, o soldado tenta agora parar Jesus, mas Jesus olha para o soldado e diz: não, eu quero continuar. E um diálogo ali com certeza acontece,
E o soldado dizia: não, você já cumpriu com a lei, a tua obrigação chegou no final. Não, você não está entendendo, eu quero ir mais uma milha. Quem sabe o soldado olha para Jesus e pergunta: por que você quer andar mais uma milha se a lei manda, se a lei diz só uma? Daí Jesus olha para o soldado com amor dizendo: é porque eu sou um homem livre. Alguém está entendendo aí? É que eu sou um homem livre, e por ser livre, eu ando 2, eu ando 3, eu ando 4, eu ando 5, aleluia. Por ser livre, aleluia, eu faço por amor. Eu não faço por obrigação. Não se torna peso sobre mim. Então era isso que a lei dizia. E Jesus vai reafirmar o que a lei exigia: andar uma milha, como um ato de obrigação, como um ato de imposição. Andar uma milha é isso. É incômodo, é injusto. Era forçar alguém a carregar sua carga como quem não tem uma identidade definida. Só anda uma milha quem não sabe quem é. Só faz aquilo que se pede quem não sabe quem é. Mas eu e você temos a nossa identidade bem definida. Louvado seja Deus por isso. O diabo, ele vai trabalhar com 3 estratégias. Nós aprendemos durante alguns dias ali no nosso retiro de agenda com o nosso pastor Pio. E eu falei: eu vou aplicar isso dentro desse contexto, não vou me aprofundar, mas só para você entender como isso é importante para o que eu quero que você entenda. Então o diabo vai trabalhar com 3 estratégias para roubar da sua vida aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, aquilo que é direito seu. Então ele vai tentar influenciar você em 3 áreas. Então nós aprendemos que não é 4 áreas, nós aprendemos que não é 5. Ele vai tentar influenciar você em 3 áreas. Diga comigo: 3 áreas. A primeira área que ele vai tentar influenciar você para fazê-lo caminhar uma milha, porque a intenção do teu adversário, a intenção do teu inimigo é fazê-lo cumprir a lei, é fazê-lo cumprir aquilo que está determinado. Mas deixa eu te ensinar isso. Ele vai tentar influenciar você, primeiro, na sua identidade. Segundo, ele vai tentar influenciar você naquilo que você tem, ou o que temos. E terceiro, naquilo que fazemos. Então, a primeira milha, ela representa tudo aquilo que fazemos apenas por obrigação. Se você fizer só isso, é a primeira milha, porque é exigido. Apenas por obrigação, porque é exigido, porque tem de fazer, porque a religião cobra, porque a sociedade pressiona. A primeira milha, ela tem o gosto do cansaço. A primeira milha tem o gosto da obrigação, da obrigatoriedade. A primeira milha é o que nós chamamos, e aí eu recomendo que você faça a FATEM para você aprender sobre isso, é muito importante, sobre obra morta. A primeira milha é uma obra morta, alcançam aquelas pessoas que esperam alcançar a recompensa terrena. Então eu faço, eu mereço receber a recompensa. Mas quem é do reino, quem tem o Espírito Santo, é diferente, age diferente. E você precisa entender que você é diferente das pessoas do mundo, porque você está aqui no mundo temporariamente. Você é do céu.
Você é um cidadão do céu. Então o que se espera de você? Que você se comporte como um cidadão do céu. E quando você começa a interiorizar isso, quando você começa a convencer o seu coração dessas verdades, tudo deu certo para você. Tudo deu certo para você. Então obra morta é fazer o certo pelo motivo errado. É a busca do reconhecimento dos homens. Por isso, muitos estão cansados. Por isso, muitos estão desmotivados, procurando meios para parar. Essa é a lógica da graça. Qual é a lógica da graça, Josué? Você não vive para receber. Diga, eu não vivo para receber. Você vive porque você já recebeu. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Não fique só na vontade. Essa é a lógica da graça. É isso que Jesus está ensinando. Agora imagine. Tem um historiador que ele afirma que quando Jesus chegou, concluiu a primeira milha e continuou dando os passos, esse historiador diz que o soldado ficou extremamente constrangido com a atitude de Jesus. Porque Jesus não reclamou, Jesus não murmurou, Jesus não falou mal do soldado, muito pelo contrário. Ele falou, eu vou mais uma milha, eu vou caminhar até o final, eu vou ir além do que me pediram. O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Eu vou além daquilo que me pediram. É isso. São lições simples, mas profundas para o dia a dia a qual você vive. Quem sabe amanhã, esse pequeno ensinamento que eu estou dividindo aqui com você, vai fazer sentido no contexto de vida que você vive, na sociedade a qual você vive. Aleluia. E você vai entender que fazer aquilo que se pede é o mínimo. Sempre vá além, vá além. Por que, Josué? Porque você é livre. Você é livre. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando você entende isso, você desfruta da obra consumada da cruz. Quando você entende sobre o andar a segunda milha, você desfruta da obra consumada da cruz. Sua liberdade não está na primeira milha. Sua liberdade está na segunda milha. Vou repetir. Sua liberdade não está na primeira milha. Sua liberdade está na segunda milha. Olhe para Efésios capítulo 2, olha o que diz. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Olha o verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Como eu compreendo isso, Josué? Como eu aplico isso na minha vida? Compreendendo que a graça, ela não começa na sua atitude. A graça, ela não começa na sua atitude. Ela começa na obra consumada de Cristo Jesus. É a partir desse entendimento que você alinha o seu coração com a palavra de Deus. E tudo que você tentar fazer na terra, dá certo. Eu disse, dá certo. Porque você se torna um filho dependente do Pai.
Você se torna um filho dependente, você não toma nenhuma atitude sem ouvir a voz do Pai. Você é guiado pelo Espírito, mas também anda pelo Espírito. São duas coisas diferentes uma da outra. Andar no Espírito e ser cheio do Espírito é totalmente diferente uma coisa da outra. Você precisa entender isso. Então, eu compreendo que a graça, ela não começa na minha atitude, ela começa na obra consumada de Cristo Jesus. E isso define a minha identidade. E eu aprendo uma lição muito simples, que a nossa identidade, então, ela define a minha caminhada. A minha identidade, quem eu sou, ela define aonde eu devo ir, aonde eu devo ir. A nossa identidade define nossa caminhada. Então Jesus está dizendo assim, que quem está preso à lei é escravo da lei. É isso que Jesus está dizendo. Este preso à lei, esse escravo da lei, este anda uma milha. Ele está destinado a cumprir o determinado. Ele está destinado a cumprir o exigido. Mas eu te convido a andar a segunda milha. Por quê? Porque a segunda milha anda quem é livre, liberto, quem é rei, quem é sacerdote, aleluia. E eu estou aqui diante de reis, eu estou aqui diante de sacerdotes, eu estou aqui diante de filhos. Então ande a partir de agora a segunda milha, ande a terceira, ande a quarta, ande quantas for necessário, só por uma razão, porque você é livre. E quando você entende isso, você glorifica a Deus, você glorifica a Cristo Jesus. E a partir daí as pessoas começam a perceber diferença em você. As pessoas começam a perceber que você não está limitado só na primeira milha. Você vai além da primeira milha. É aqui que você faz a diferença no meio dessa sociedade a qual você vive. Então, se eu sou rei, se eu sou sacerdote, eu tenho a minha identidade definida por Cristo Jesus, então eu caminho, porque eu sou livre. E essa justiça, ela não é baseada no que fazemos, mas naquilo que nos tornamos em Cristo Jesus. É isso que Jesus está ensinando. É o resultado da obra consumada de Jesus, do seu Filho na tua vida. Então esse é o resultado da obra viva. Eu alcanço a recompensa eterna. Eu faço o que é útil no momento oportuno para a pessoa necessitada, no tempo certo, no tempo de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Eu ando a segunda milha, porque isso glorifica a Deus. A lei exigia a primeira milha como obrigação, mas Jesus, a graça, nos conduz à segunda milha como expressão de quem somos nele, pertencemos a ele para todo sempre. Por isso tudo que posso por meio dele. Tudo que sou por meio dele. Na segunda milha, não somos mais controlados pela imposição. Não somos mais vítimas na segunda milha. Na segunda milha, não estamos mais debaixo da lei. Na segunda milha, estamos livres para amar. Estamos livres para amar. Quer dizer, eu não preciso ser amado, eu preciso amar. Eu preciso amar. Na segunda milha, nós estamos livres para servir. Aqui,
Cristo aparece, o reino se manifesta e a graça floresce. Deixa de ser sobre distância, deixa de ser sobre o caminhar, deixa de ser e passa e deixa de ser penoso, deixa de ser uma obrigação e torna-se algo do coração. Por isso o coração é importante, por isso você precisa aprender já, agora, alinhar o seu coração com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos guia para toda a verdade. Para toda a verdade. Não nos torna melhores, não, mas mostra que quem habita em nós é maior, é o Espírito Santo de Deus. Olhe para João, e eu concluo aqui, capítulo 14, olha o que diz esse texto. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Eu e você, nós somos a habitação do Espírito Santo. Eu e você somos a habitação do Espírito Santo. Caminha a segunda milha, como Josué, olhando para Cristo Jesus como quem é livre, suportando com graça um ambiente difícil. Caminhe a segunda milha, sempre olhando para Cristo Jesus, servindo sem a preocupação do reconhecimento. Ande a segunda milha, perdoando quem falhou com você. Ande a segunda milha, respondendo com mansidão. Caminhe a segunda milha, permanecendo fiel, amando quem não retribuiu. Não é por esforço, irmão, é por Cristo em você. Não é por esforço, é porque Cristo habita em você. Cristo habita em você. E se Cristo habita em mim, andar 2 milhas não se torna uma ordem pesada, torna-se um convite gracioso. Então pare de viver a partir da obrigação e comece a viver a partir da sua identidade. Aleluia. Romanos capítulo 5, verso 17. Olha o que diz: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão em vida, é já, é agora. É isso que é a segunda milha, isso é andar na segunda milha. Perceba algo aqui, por gentileza, nesse texto bíblico. Eu ando a segunda milha porque a vida do reino, ela flui em mim. Eu não ando a segunda milha para reinar, não, eu ando a segunda milha porque eu já reino em Cristo Jesus. E a minha identidade já está definida, é um novo tipo de vida, a vida de quem já foi alcançado pela graça. Eu vivo não mais pelo dever, mas pela revelação do Filho em minha vida. E a partir desse momento que eu tenho a revelação do Filho em mim, eu desfruto da abundante colheita em todas as áreas da minha vida. Aleluia! Que essa palavra continue fluindo na tua vida, que a partir de já, a partir de hoje,
a partir de agora, você continue caminhando a segunda, a terceira, a quarta, até nós voltarmos com Jesus, até o arrebatamento dessa igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Continue abençoados.